Lucas capítulo 8, versículo 26. Vamos ler aqui, depois vai para a explicação. 8:26. Lucas 8:26. Marcos capítulo 5 também trata desse mesmo assunto, 5 de 1 a 17, mas eu vou ficar aqui com Lucas 8:26, que diz: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. Navegaram, que foi Jesus e os seus discípulos. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante de Jesus, clamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Você veja que isso aqui está falando de um homem que se prostra, mas esse homem não estava dominado por si mesmo, mas sim pelo demônio que o possuía. E ele fala assim: que temos, vamos ver como ele fala: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me atormente. Jesus não ia atormentar o homem, está atormentando aqui o demônio, né? E por que o demônio falou isso? Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Então nós vemos aqui que esse homem era um homem violento, e que as pessoas tentaram prendê-lo, mas impelido pelo demônio, uma força descomunal, ele quebrava as prisões e era impelido para o deserto, era levado para lugar deserto. Nós vemos aqui a ação do demônio na vida das pessoas. O demônio tira a pessoa de um convívio com a sociedade, quer dizer, torna uma pessoa totalmente antissocial, vamos dizer assim. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu. Marcos, quando ele narra isso aqui, ele fala que aquele homem andava no meio dos sepulcros, morava, e ele andava, além de andar nu, ele andava se cortando com pedras. Isso nós podemos ver que a pessoa, quando ela está sendo dominada pelo diabo, pelos demônios, ele faz as pessoas se machucar. Às vezes não é com pedra, se cortando com pedra, mas a pessoa se machuca vivendo uma vida errada, às vezes até fazendo coisas que ela acaba machucando pessoas e machucando a si mesma emocionalmente, ou às vezes se machucando. Por exemplo, uma pessoa está entregue aos vícios, ela está machucando sua saúde, está destruindo sua saúde. Mas o caso desse homem era que ele realmente, literalmente, ele pegava a pedra e se cortava. Então diz: E andavam pastando ali um monte, uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que ele concedesse entrar neles, e concedeu. Nós vemos aqui que havia uma legalidade para esses demônios, né? Está naquele lugar. E disseram para Jesus: Não manda a gente para fora desse lugar, não. Nós somos daqui, não queremos ir para outro lugar, não. Então, ele sabia que Jesus, ele não podia pedir para Jesus: manda para outra pessoa, porque Jesus não ia mandar. Jesus não coloca demônio em ninguém. Então nos manda para os porcos. Como os porcos eram tidos como bichos imundos para os judeus, havia ali uma base legal, se bem que outras nações não tinha a lei de Israel para si. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então havia ali os porqueiros, as pessoas que cuidavam dos porcos. Quando eles viram aquele homem que era, aquele povo era um homem doido, louco, né? E de repente se aproximar de Jesus libertar aquele homem. Só que na hora da libertação,
os demônios, vamos dizer assim, vou usar a palavra, a loucura que estava naquele homem, passou para os porcos. Porque a loucura que estava nele era o quê? Os demônios. A loucura que fazia ele andar nu, a loucura que fazia de ser violento, a loucura que fazia de se cortar com pedras, passou para os porcos. E qual foi a atitude dos porcos? Se jogar de despenhadeira abaixo. Isso é sério, né? Tem pessoas que tiram a vida se jogando de despenhadeira, se jogando de lugar alto para tirar a vida. Aí dá para ver por trás quem está agindo atrás disso. Lógico, são problemas às vezes psicológicos, mas por trás tem a mão do capeta, vamos dizer assim. Aí ele diz assim, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se no despenhadeiro, no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. Entenda bem, deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Eu não estou dizendo que uma pessoa que se joga do despenhadeiro, de um prédio, de uma ponte, que ela está possessa de um demônio. Mas nós sabemos que o demônio, ele é inimigo, ele é mau. Então ele pode aproveitar do estado mau, do emocional da pessoa e, vamos dizer assim, induzir ela a fazer uma coisa que não deveria, tirar da cabo da própria vida. Deixa isso bem claro, né? Quer dizer, o estado emocional que a pessoa se encontra que faz ela se jogar assim. Não quer dizer que ela está possessa de um demônio, mas isso não quer dizer que o diabo não pode, porque o diabo ele se aproveita da necessidade, da dor da pessoa. Não é a pessoa, porque quando a gente fala em endemoniado, dá a entender como isso virou uma palavra de ofensa, e não é uma palavra de ofensa, mas a condição de uma pessoa que o diabo entrou, não porque a pessoa é ruim, mas porque o diabo é ruim e quer destruir aquela vida. Por exemplo, o diabo ele tentou Jesus, que é Jesus, o diabo tentou fazer Jesus se jogar de despenhadeiro. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, se lança de cima desse despenhadeiro. Se Jesus não tem a palavra, não está firme na palavra, podia cair na lábia e dizer: não, vou provar que eu sou Filho de Deus. Se jogar ia morrer, porque Deus não iria proteger se ele estivesse fazendo loucura. Mas não, Jesus combateu com a palavra. Nós devemos deixar isso bem claro também, né? Eu estou dizendo, porque quando você fala, nós aprendemos, a palavra endemoniado é uma palavra que as pessoas usam para ofender as outras. É uma palavra para dizer: essa pessoa não presta, essa pessoa não vale nada, é um endemoniado. E na verdade a palavra endemoniado não é a pessoa que não presta, é o demônio que entrou na vida dela, que não presta, está destruindo a vida dela. Porque o demônio, se a pessoa não buscar a Deus, estiver protegido de Deus, ele pode entrar na vida de uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa até boa, que faz o bem. O diabo não escolhe quem não. O diabo não escolhe, não, isso é muito ruim, eu vou entrar na vida dele. Não, o diabo entra na vida de uma pessoa que não está fazendo nada de errado, mas às vezes a pessoa não está buscando a Deus, não está caminhando com Deus, não está na vida de fé. Aí alguém às vezes faz um trabalho lá e o diabo aproveita aquela coisa e entra e vai destruir aquela vida. Nós temos que entender isso quando fala. Mas continuando aqui, porque senão é o tema da mensagem, mas eu tenho que explicar para não criar essa confusão. E saíram a ver o que havia acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estava possuído de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. O que eu quero trazer aqui, como eu falei aqui dos 3 poderes que mostra aqui nessa mensagem. Você conhece muito esse texto. Qual é o primeiro poder aqui? O poder do mal. O poder do mal que estava dominando aquele homem. O poder do mal, o poder dos demônios sobre aquele homem fazia com que ele se tornasse uma pessoa agressiva, fazia com que ele se tornasse uma pessoa que ninguém poderia segurá-lo, sustentá-lo. As pessoas tinham tentado até aprisioná-lo. Imagina, era a família, tinha tentado prender ele com grilhões. E por que tinha tentado prender ele com cadeias? Para
para ele não machucar ninguém, ou talvez não se machucar. Mas, no entanto, o diabo fazia com que ele se soltasse e saísse desesperado e fosse andar pelos desertos. Agora eu lembro até, em São Paulo, uma vez eu fui chamado, o Senhor me chamou para ir orar pela esposa dele, que ela disse assim: olha, ela tem um demônio que foi numa igreja, quebrou a igreja todinha, ninguém segurou a mulher. Aí ele me chamou para fazer a visita. Eu falei assim: nossa, como vai ser isso? Mas aí eu entendi que quando a gente vai expulsar um demônio, a gente tem que, no nome de Jesus, amarrar, quebrar a força dele. E eu fui lá, orei, manifestou mesmo o demônio. Antes de eu orar por ela e manifestar, eu fiquei conversando com ela, falando da palavra. E eu perguntei o que está acontecendo. Ela disse assim: olha, dá uma vontade de sumir de casa, sair andando sem direção e não parar mais. Quer dizer, havia um demônio colocando isso na mente dela, de desaparecer. E na hora que eu orei, aquilo manifestou, eu expulsei. E daí não sei mais, depois não tive mais contato com eles. Estava na sede de São Paulo na época disso aqui. Então, mas o que eu quero dizer, o demônio fazia, aqui é o poder do diabo. O poder do diabo manipula a pessoa, leva a pessoa para onde não deve. Tornou esse homem um homem agressivo, e agressivo consigo mesmo. Porque se você ler lá no Marcos capítulo 5, esse mesmo relato, Marcos diz que ele se cortava com pedra. Lucas aqui já, essa parte ele não falou. Mas ele vivia ali pelos desertos, morando nesses sepulcros, nu. Não vestia uma roupa, não tinha, quer dizer, o diabo fazia como não tivesse nem vergonha de estar pelado, nem vergonha de estar nu. Eu lembrei até de uma história lá em Fortaleza. Um pastor amigo meu, ele morava num bairro, ele disse que foi fazer uma visita, chegou lá na casa, a irmã que pediu, o filho dela era um homem zarrão, só vivia nu, não punha a roupa, mas é louco, quer dizer, o demônio faz a pessoa, faz o que ele quer. Esse é o poder do mal. Ah, mas o demônio tem poder? O mal tem poder? Tem. Jesus disse que nos deu poder para pisar os serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e o mal não nos causará dano algum. Está em Lucas 10, 19. Então existe o poder do mal. Agora, em Jesus, nós temos poder para combater esse poder. Nós temos poder para subjugar esse poder. Pisar quer dizer dominar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus é bom a gente explicar. Em nome não é quando eu digo em nome de Jesus, é quando eu creio que eu estou fazendo minha oração naquela ordem determinada que Jesus me deu, naquela autoridade que Ele me deu. Não é só simplesmente expressar a palavra em nome. É quando eu estou ali orando e creio: não, eu vou expulsar esse mal, porque eu estou aqui debaixo de uma ordem de Jesus. Ele me deu essa autoridade. Então ali você subjuga, como Jesus subjugou, dominou esse poder desse demônio, e eram vários que estavam nesse homem. Como? Expulsando ele do homem. Então esse é o primeiro poder que eu quero falar, o poder do diabo, que é o poder que nós devemos dominá-lo. E como nós vamos dominá-lo? Nós vamos dominá-lo na autoridade do nome de Jesus, quer dizer, debaixo dessa ordem de Jesus, crendo na palavra de Deus. Nós temos que dominar esse poder, o poder do demônio. Se tiver uma pessoa possessa, ou às vezes não é nem possessão, mas é a indução. O diabo quer induzir para você fazer algo errado, quer para a pessoa fazer algo errado. Nós dizemos: pô, isso aqui não vem de Deus, isso aqui é a ação do diabo. Por exemplo, quando aqui em Lucas 22, 53, quando Jesus foi preso, Jesus falou para os judeus ali, aquele povo estava acusando ele. Ele falou o seguinte, deixa eu pegar aqui, eu já volto aqui correndo. Olha só, ele fala do poder do mal. Jesus estava sendo acusado, estava sendo preso, as pessoas ali tudo condenando Jesus, querendo a morte de Jesus. Aí aqui capítulo 22, 53, Jesus disse para eles assim: tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. O que Jesus está dizendo aqui? Eu fiquei o tempo todo com vocês não me prenderam. Agora vocês prenderam, estão me acusando. Sabe por que vocês estão me acusando? Isso é a hora de vocês
e do poder das trevas. Quer dizer, aquele povo estava acusando Jesus, que estava ali querendo, condenando Jesus à morte. Eles não estavam sabendo, mesmo que eles estivessem sabendo, eram tudo pessoas religiosas, pessoas que se dizia de Deus, eram as autoridades religiosas na época. Mas Jesus disse: vocês estão debaixo de quê? Do poder das trevas. Eles não estavam possessos dos demônios, mas eles estavam dominados. O que estava vindo ali era tudo no agir do diabo, na eficácia do poder de Satanás. Por isso aquela revolta. E até hoje, toda perseguição à igreja está ali debaixo do mover de Satanás. Satanás está induzindo as pessoas não têm Deus, não buscam Deus, não buscam a palavra, tá? E a gente tem que tomar cuidado também, que se a gente não tiver grudado na palavra, o diabo vem também nos enganar. Lembra quando Jesus foi falar para os discípulos? Ele chegou e disse assim: olha, eu vou ser preso, vou subir para Jerusalém, vou ser preso. E falou da morte, da ressurreição. Aí o Pedro chegou, chamou ele à parte e disse: não, senhor, de jeito nenhum. Começou a repreender Jesus: isso não vai te acontecer não. Aí Jesus disse assim: afasta de mim, Satanás, tu não entende as coisas de Deus, entende as coisas da carne. O que era que Jesus disse: afasta de mim. Será que Jesus estava chamando Pedro de Satanás? Não, ele estava vendo que aquela falsidade de Pedro, sem Pedro querer ser falso, mas ele estava sendo aquela coisa: não, Senhor, não faz isso não. Estava na eficácia do diabo, porque estava indo contra o plano de Deus, mesmo Pedro sendo discípulo de Cristo. Então, tinha isso. Então, é isso, nós temos que tomar cuidado com esse poder das trevas, que às vezes o poder do diabo é o poder de persuadir, de enganar, como ele fez lá no primeiro pecado com a mulher. Ele persuadiu a mulher a agir contrário à palavra de Deus. Ele tentou no deserto com Jesus, persuadir Jesus a fazer o que ele queria. Jesus não caiu nessa. Então esse é o poder das trevas, que é o poder da mentira, o poder do engano, e tem o poder também de levar ao extremo, como aí já no caso ali da possessão, que ele tinha domínio sobre aquele homem e fazia o homem fazer coisas contra si e contra as pessoas, já que era violento. Bom, esse é o primeiro poder, o poder das trevas. E o outro poder, qual que é? O outro poder é o poder de Deus. É o poder que domina o poder do mal, que é o poder de Jesus. Quando ele chega lá e expulsa o mal daquele homem, repreende aquele demônio e mantém aquele demônio não consegue dizer não, porque quando Jesus, você vê que o demônio, quando vê Jesus repreende, ele usa o homem para se ajoelhar diante de Jesus. Ali não era uma ajoelhar para adorar, mas era para implorar. O diabo estava implorando: não me tira daqui, me deixa aqui, já que você não vai me deixar desse homem, não me atormenta agora, então me manda pelo menos para esse povo. Porque aquele demônio, ele tinha domínio naquela região. Havia um povo ali que não conhecia Deus, que não andava com Deus, um povo pecador. Então o demônio estava fazendo bagunça na vida daquele homem, usando por ali. Disse: não, vou ficar por aqui, eu não quero sair daqui não, porque eu vou destruir vidas por aqui. Então, aí, só que ele sabia que ele não poderia dizer para Jesus: ó, me manda para aquela outra pessoa. Não, ele disse: então me manda para aquela manada de porcos. Havia os porqueiros. Aí ele disse: manda para a manada de porcos. Aí Jesus disse: então tudo bem, vai. Você quer ir para a manada? Vai. Era legal, já que os porcos eram bichos naquela época tido como imundo. Então eles foram. Então aqui, aí vamos falar agora do segundo poder, que é o poder de Jesus, que é o poder que nós devemos ter conosco. O poder da fé, o poder de Deus. Nós temos que lembrar que Jesus está aqui como homem, e como homem ele tinha poder sobre os demônios, mostrando que em Deus, nós, seres humanos, teremos poder sobre o mal, teremos poder sobre o demônio, de ordenar, de repreender, de expulsar. O poder da fé em nome de Jesus nos faz isso. Volto a Lucas 10:19: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. Jesus disse: no meu nome, aqueles que crerem, no meu nome expulsarão o demônio. Quer dizer, quem crê em Jesus tem o poder de Deus com ele. O mesmo poder que Jesus teve para expulsar aqueles demônios daquele homem está sobre mim, está sobre você, se nós crermos. Aqui é o segundo poder. E o terceiro poder, aí vem o poder humano, o poder da língua, o poder das palavras, o poder das narrativas.
Tiago, no capítulo 3 de Tiago, que você pode ler em casa, Tiago descreve o poder da língua, que diz que a língua, apesar de ser um membro pequeno, mas é inflamada pelo inferno. E ele diz que se o homem dominar a língua, ele consegue dominar todo o corpo. Tem um poder imenso. E quando ele fala da língua, ele está falando das palavras, do falar. E o poder, por que isso me chamou a atenção, esse poder? E eu coloco como terceiro poder, porque quando Jesus libertou aquele homem, o pessoal que estava cuidando dos porcos, viram os porcos se precipitarem, eles foram até a cidade, espalharam aquela notícia, só que eles espalharam de uma maneira negativa, como toda pessoa que não conhece Jesus, que não tem Jesus, são verdadeiros porqueiros que falam do Evangelho de uma forma que assusta as pessoas, que vê no Evangelho algo que vai trazer prejuízo, quando o Evangelho traz salvação. Quantas pessoas dizem: eu quero saber de igreja, eu quero saber desse negócio teu, eu quero saber disso não, rapaz, eu quero saber disso não, isso aqui é para tirar a liberdade da pessoa. E tem pessoas que espalham isso, são verdadeiros porqueiros. E tem tanto poder no falar, que acaba contaminando outras pessoas, porque aqueles homens saíram, espalharam aquela notícia naquela cidade, a ponto que os moradores da cidade vieram até Jesus, mas vieram dizer o quê? Vieram tudo com medo. Quer dizer, o poder das palavras daqueles porqueiros deixou todo mundo com medo de Jesus. Meu irmão, tem gente que é tão porqueiro que tudo que ele fala é para fazer as pessoas ter medo de vir à igreja, ter medo de vir para o Evangelho, ter medo de crer no Evangelho, ter medo de abraçar a fé. Se você não tomar cuidado, ele te tira até da igreja, colocando com as palavras dele. E tem poder que ele sai destruindo a vida de muitos, colocando pessoas com medo. Às vezes a pessoa está até pensando: eu vou na igreja, a pessoa chega lá e chega aquela conversa de porqueiro, que a pessoa fica com medo. Não vou na igreja não, lá é um lugar para dominar as pessoas, é um lugar, aí diz assim, já viu o lado financeiro, é um lugar para arrancar o meu dinheiro. Até isso. Então, quer dizer, são a voz do porqueiro. Ele anuncia, ele fala de Jesus, mas ele fala de uma forma negativa, que faz as pessoas se distanciarem. E tem poder, porque eles inflamaram a cidade inteira, a ponto que os moradores da cidade vieram e falaram com medo, falaram para Jesus: retira-se da nossa cidade. Você veja bem que aqui no versículo 36 diz assim, vou pegar o 35, diz: e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem de quem havia saído os demônios vestido e em seu juízo, quer dizer, esse homem estava louco e nu, assentado aos pés de Jesus. Aí diz: e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles. Toda a multidão daquela região vieram para Jesus e disseram: sai daqui, está tudo com medo. Por quê? Porque o poder da palavra, o poder da palavra daqueles porqueiros, daqueles que viram aquele homem ser livre, só que de uma forma negativa, conseguiu convencer aquelas pessoas que Jesus trazia o mal para eles, que Jesus trazia prejuízo, que Jesus trazia algo que era de amedrontar. E o povo vinha tremendo, e chegava perto de Jesus ali com medo, e disse: por favor, retira da nossa terra. Quer dizer, era uma coisa para dizer assim: Senhor, o Senhor libertou esse homem andava louco, esse homem era violento, esse homem se cortava, andava nu, está curado, está em sã juízo. Ou tem alguém doente, vamos orar na minha casa. Ou tem alguém meio perturbado, vamos lá libertar. Mas não. Eles vieram: Senhor, nós estamos com medo, sai da nossa terra, queremos o Senhor aqui não, estamos com medo. Veja o poder da palavra, influenciou toda uma região contra Jesus. A palavra, como Tiago diz, que a língua ela
tem poder de abençoar e amaldiçoar. Agora, também da mesma forma que a palavra tem poder para destruir, ela tem também para restaurar, quando é anunciada de uma maneira correta. No versículo 38 diz assim: e aquele homem de quem havia saído os demônios rogou a Jesus que o deixasse estar com ele, mas Jesus despediu dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. Tem uma parte, acho que é Marcos, deixa eu pegar o Marcos 5, que eu acho que ele relata esse final com um detalhezinho a mais. Deixa eu ver se estou certo. É o 5, Marcos, versículo 5:20, que diz assim: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Olha o poder da palavra agora, só que anunciando Jesus de uma maneira positiva. Todos se maravilhavam com a história. Os outros fizeram por todos ficar com medo. Aqui ele fez esse homem pregando, mostrando mesmo que Jesus tinha feito de bem para ele, deixar que todos ficaram maravilhados. Quer dizer, Jesus deixa ele ali mostrando, para quando Jesus voltasse ali, o povo aceitar e Jesus levar a salvação. Bom, essa é a palavra. São aqui os três poderes: o poder de Deus, o poder do diabo que entra para destruir, e nós temos que combater. O poder de Deus, que nós devemos crer e ter ele e usá-lo, que é o poder do Evangelho, e usá-lo para expulsar o mal, para destruir o mal. E o poder da palavra, que é o poder humano, que você fala, você pode salvar, você pode aproximar as pessoas de Deus ou distanciá-las. E tem poder, de alguma forma as palavras vão causar. Ou causa algo de bom, ou causa algo de ruim. Amém, Jesus? Essa é a mensagem de hoje.